Shalom a todos e a todas, bem-vindos mais uma vez ao canal Teflot Sazak. Nós estaremos falando sobre um dos temas mais importantes dentro da Teshuvá, dentro da visão espiritual, algo que é essencial e central dentro do judaísmo e até mesmo dentro de outras religiões como o cristianismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Quando uma pessoa faz Teshuvá, essa mudança ela é bastante de caráter moral, né? Então é uma mudança de decisão, a decisão suprema da pessoa de obedecer a Hashem e cumprir os seus mandamentos, principalmente no quesito moral. Uma obediência total, ela não implica nenhuma mudança na substância do corpo nem da alma. A obediência total consiste numa consagração plena de todos os nossos poderes, tais como eles são, ao Eterno, né? Então, a mudança, ela não é externa, ela não é física, mas ela é principalmente moral e espiritual. Ela também não implica numa contínua calma da mente. Yeshua não viveu num estado de calma contínua. A paz profunda de seu espírito nunca foi rompida, mas a superfície e suas emoções estavam sempre no estado de grande agitação. Também não implica em conhecimento perfeito de tudo, nem implica em que nos tornemos imunes a todo e qualquer tipo de erro. Tampouco implica em que nos tornamos livres de sofrimento ou de tristeza. Com Yeshua não foi assim. Não implica também em passar a ter um temperamento moroso e maneiras lentas. Um dos resultados do amor é, sem dúvida, uma alegre disposição de espírito. Algumas pessoas têm umas ideias bastante distorcidas do que significa ser discípulo, né? Uma vida de harmonia moral com o Eterno é algo maravilhoso. Nessas condições, o amor do Eterno governa o coração e tudo que se acha dentro do raio de influência dele, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás. Gálatas 5,14. Em outras palavras, tudo se resume em amar, tudo se resume no amor. Vamos passar um pouco tempo pensando sobre isso, né? Quando nós falamos com as virtudes, tais como o amor, a compaixão, a paciência, a humildade, estamos nos referindo a ações voluntárias. Mas em linguagem do dia a dia, muitas vezes empregamos essas mesmas palavras para designar sentimentos. Por isso é absolutamente imperioso que façamos distinção entre as duas ideias. O amor como uma opção de vida ou motivação suprema é bem mais profundo que o amor como um mero sentimento ou emoção. O mesmo se aplica a todas as expressões e características do amor. O verdadeiro amor, a essência da verdadeira moralidade da religião, é realmente um comprometimento básico de nossa alma. Esse comprometimento geralmente resulta em sentimentos, mas não consiste em sentimentos. O amor não é uma simples emoção. É nesse ponto que muitas pessoas cometem um grande erro. Elas julgam sua moralidade e religião pelo que sentem, em vez de julgarem pelo objetivo para o qual estão vivendo. Lembremos que os sentimentos em si mesmos não são santos nem pecaminosos, são involuntários, são os pensamentos que produzem emoções em nós, e determinados sentimentos ocorrem tanto em discípulos de Yeshua como em incrédulos. Tanto o incrédulo pode sentir pena de alguém como quando essa pessoa está sofrendo. Pensamos no sofrimento de alguém e logo temos piedade.
pensamos numa injustiça e logo nos sentimos indignados. Isso não significa que sejamos bons ou religiosos, significa apenas que somos humanos. Um assassino pode matar um homem hoje e amanhã vir a chorar ao saber que a garotinha de um vizinho foi atropelada. Alguns incrédulos ímpios chegam a achar que talvez tenham amor ao Eterno, por vez ou outra têm sentimento bom em relação a ele. Aliás, alguns têm sensações religiosas mais veementes quando estão bêbados. Isso é sentimentalismo, não é amor. Todas as pessoas, discípulos ou não, podem ter bons sentimentos e maus sentimentos. Por isso, pensando que moralidade e religião se baseiam em bons sentimentos, muitos incrédulos acreditam que possuem muita coisa boa em si, lado a lado com as más, só porque têm bons sentimentos. Assim também, discípulos podem ser levados a crer que têm muita maldade no coração, lado a lado com a virtude, só porque uma vez ou outra, têm maus sentimentos. Os maus sentimentos facilitam nossa inclinação para decisões erradas, ao passo que dificultam para as decisões positivas. Os bons sentimentos favorecem a opção pelas decisões acertadas e dificultam a opção pelas decisões erradas. Mas os sentimentos em si não possuem caráter moral, ao passo que as decisões têm. E a moralidade também não é uma questão de seguir os bons sentimentos. A obediência aos bons sentimentos não nos torna bons, pois nisso estamos obedecendo aos nossos sentimentos e não ao Eterno. Portanto, isso nada mais é do que uma forma de autossatisfação que se baseia em justiça própria. Sempre que uma pessoa pratica um ato levada pela emoção, um ato que não praticaria pela razão sem o sentimento, está sendo motivada pela emoção e não pelo amor. Lembremos 1 Coríntios 13. É possível darmos nossos bens para os pobres apenas pelo sentimento de satisfação que isso nos traz, sem termos movidos pelo amor verdadeiro. Trata-se de uma forma de egoísmo bastante sutil e autoenganosa, embora pareça muito apreciável. Todo aquele que vive na prática do pecado é escravo voluntário de seus desejos. São sempre governados pelo desejo que domina no momento, seja ele qual for. Hoje, eles se sentem generosos e por isso contribuem liberalmente para as instituições de caridade ou para seus amigos. No dia seguinte estão com inclinações mais sovinas e se recriminam por haverem deixado que seus sentimentos os tivessem dominado no dia anterior. Num dia, eles sentem-se lascivos e cometem adultério. No seguinte, têm sensações de forte afeição pela família, sentem os clamores da consciência e resolvem ser fiéis à esposa. Como estão sempre obedecendo aos seus bons e maus sentimentos, impulsos e vontades, acreditam que são bons e maus ao mesmo tempo. O que não compreende é que, enquanto se deixarem dominar por seus desejos, sejam quais forem esses desejos, não existirá uma partícula de virtude neles. São governados pela autossatisfação e não pelo amor. Amar é tomar uma decisão fundamental, buscar o bem supremo de Adonai e do homem. Essa decisão, como nós vimos, possui muitos atributos. Os atributos do amor são as manifestações dele em nossos diversos relacionamentos e situações da vida. O amor é consciente, é racional, é generoso, é compassivo, mas não todo. O amor é uma unidade, um todo, e todas as partes de que é constituído se harmonizam entre si. Qualquer característica do amor é coerente com todas as outras. Todas elas funcionam harmonicamente, se equilibram e se reforçam umas às outras. E o resultado disso é maravilhoso. Toda virtude só é boa quando vista sob certos aspectos. Isso se aplica aos atributos morais do Eterno. Eles são atributos somente do bem. E isso é verdade também com relação a todos os seres Kadosh, os seres santos. Vejamos agora os atributos ou as características do amor. O que se pode dizer sobre o amor?
Primeira coisa, o amor é voluntário. O amor é uma decisão que se toma, é uma opção livre, feita com pleno conhecimento de que a outra alternativa, o egoísmo, também pode ser escolhida. É uma opção consciente. O coração sabe o que está decidindo, sabe por que está fazendo essa opção e sabe também que essa decisão é racional e agrada a Adonai. Sabe que esta posição que está escolhendo é realmente valiosa e que está escolhendo exatamente por causa disto. Sabe que está fazendo a decisão acertada, uma decisão kadosh, uma decisão santa. O amor é sem egoísmo. Ele vai além das coisas nas quais o ego está interessado ou que, em última instância, trazem benefícios ao ego. O amor é imparcial. Ele não faz acepção de pessoas. O amor egoísta é parcial. Tem predileções, tem preconceitos absurdos e ridículos. Mas o amor não faz distinção de judeu, de gentil, de escravo, de livre, de preto, de branco. Este amor divino imparcial só leva em consideração o fato de que um homem é homem e não de que ele é de seu grupo social ou racial, de sua cidade, seu estado ou seu país. O fato de que ele é uma criatura de Deus que pode ter virtudes e ser feliz. Segunda coisa é que o amor é universal. Ele não exclui ninguém de seu raio de interesses. Onde se puder fazer o bem, ali se chega o amor. Ele não para nas fronteiras da nossa família, da nossa comunidade, da nossa nação. Ele se esforça de acordo com a nossa capacidade e oportunidades para obter o bem supremo do maior número possível de pessoas que estejam onde estiverem. E o que mais se pode dizer sobre o amor? Terceira coisa é que o amor é produtivo. Ele é uma opção ativa e positiva em favor do bem supremo de Adonai e do universo. Certamente uma escolha de valores tão grandiosos deve também levar-nos à ação. Que santa e elevada missão! Temos diante de nós a tarefa de honrar a Deus Todo-Poderoso e um mundo de bem a praticar. Uma consagração a tal objetivo irá mobilizar-nos e a todos os nossos recursos para que seja alcançado. O amor não pode de maneira alguma ser preguiçoso. A quarta característica que nós podemos falar sobre o amor ou sobre o atributo do amor é que o amor se deleita na Kedushá, na santidade. Ele se opõe a todo pecado. Amar é desejar o bem supremo dos seres como objetivo de vida e não existe no universo nada mais antagônico a este bem do que o pecado. Portanto, o amor não pode fazer outra coisa senão ser contrário ao pecado. Lembremos que para que um ato seja considerado justo, ele tem que ser um ato da vontade. A ação moral está na decisão, portanto, a verdadeira oposição ao pecado deve vir do coração ou da vontade. O amor verdadeiro está em oposição a toda forma de pecado. Essa oposição é resultado de uma decisão que implica em rejeitar todo pecado, bem como recusar-se a pecar. Uma pessoa não pode se opor totalmente ao pecado e ao mesmo tempo continuar apegada a ele. As duas alternativas se excluem mutuamente. O amor é compassivo. Ele decide elevar o infeliz, erguendo-o de sua condição de miséria e transportá-lo para a felicidade. Até mesmo os incrédulos podem sentir compaixão ou piedade quando ouvem de alguém que está infeliz ou sofrendo e ficam a pensar que esse sentimento é uma evidência de virtude neles. Muitas vezes as pessoas têm esses sentimentos. Mas Tiago fala daqueles que dizem a um irmão: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos,
mas não fazem nada nesse sentido. Tiago 2, 15 e 16. Eles se limitam a sentir simpatia. Outros já fazem alguma coisa, mas apenas porque seu sentimento de piedade é a emoção mais forte naquele momento. Então as pessoas não são motivadas por amor, mas por sentimentos. E muitas vezes uma pessoa de coração compassivo também possui sensibilidade compassiva. Ela sente e age. Entretanto, suas ações não deverão ser geradas pelos sentimentos, mas devem resultar de um julgamento sóbrio. Existem 3 tipos de pessoas que se supõem realmente compassivas e gozam do mesmo conceito por parte de outros. Um grupo revela sentimento de compaixão, mas essa compaixão não afeta sua vontade. Estes se contentam em ter o desejo de ajudar e em derramar lágrimas. Outro grupo é o dos que sentem as coisas profundamente e se deixam levar por seus sentimentos. Logicamente, são pessoas que se empenham ativa e energicamente em aliviar os sofrimentos dos outros, mas são governados pelos sentimentos. Na verdade, não são virtuosos, mas egoístas. Um terceiro grupo sente as coisas profundamente, mas não se deixa governar pelos impulsos cegos das emoções. Encaram os fatos de forma racional e fazem o que é necessário de forma sábia e enérgica. Esses últimos são realmente os virtuosos. Em última análise, são os que são mais felizes dos 3. O amor é misericordioso. Ele procura perdoar, mas o amor não pode exercitar a misericórdia às custas do bem maior do coletivo, da coletividade. Isso seria uma negação de si mesmo, já que o amor é a decisão de buscar esse bem. Nenhum dos atributos do amor pode ser exercitado e não é às custas de outro, ou em oposição a si mesmo. Isso seria uma contradição. Seria querer o bem por causa de seu valor intrínseco e depois selecionar os meios danosos a esse fim para atingi-lo. A verdadeira misericórdia é a decisão de fazer tudo o que for possível para que se criem condições favoráveis para que o culpado receba o perdão, sem prejuízos para outrem, de forma racional, o que torna esse perdão moralmente possível. Esse perdão ser de maneira verdadeira e correta. Quando o destino da nossa alma está em jogo, não podemos ficar aquém da verdadeira verdade total, pois isso será fatal. Adonai é amor, o amor é misericordioso. A sua misericórdia perdoará os pecadores, mas o amor não pode exercitar misericórdia com a violação de todas as suas outras qualidades. Por isso que as pessoas têm de se arrepender. O amor também é sábio e é justo. Esses atributos do amor, eles exigem que certas condições sejam observadas para que a misericórdia seja aplicada. E essas condições tornam o exercício da misericórdia um ato justo, sem prejuízo para ninguém. É por isso que o amor exige arrependimento e sacrifício pelo pecado como pré-requisito do exercício da misericórdia. Como a misericórdia é um atributo do amor, ela irá naturalmente conduzir o intelecto para a descoberta de meios e modos de se exercitar a misericórdia de forma coerente com os outros atributos do amor. Ela levará o intelecto a descobrir maneiras de conseguir o arrependimento do pecador para que sejam removidos todos os obstáculos e ela possa atuar livre plenamente. Esse atributo do amor levou o Pai a dar seu amado Filho único e o levou o Filho a dar a sua vida e morrer para obter o arrependimento e o perdão dos pecados. É um atributo terno. Todas as suas qualidades são doces, brandas e bondosas. O amor é justo. O mundo está infestado de falso ativismo em prol da justiça.
Quando as pessoas se deixam dominar pelos sentimentos, muitas vezes a consequência é o caos. As pessoas analisam as injustiças do mundo e ficam indignadas, mas em vez de se tornarem medidas positivas, coerentes e construtivas com o objetivo de resolver a situação, muitas se deixam levar pela indignação. E o que acontece? Saem às ruas para protestar, para fazer tumultos, promovem quebradeiras e destruição. Alguns vão ao ponto de colocar bombas em certos lugares, ferindo, matando vítimas inocentes, e depois de se acomodar em seu distorcido senso de justiça própria, após haver satisfeito as cruéis exigências de seu sentimento de justiça, que coisa lamentável! É verdade que temos que reconhecer que alguns incrédulos têm atitudes mais práticas, mas se agem assim é porque as suas emoções a isso os impelem. Na realidade, estão servindo a elas e não a Adonai e ao próximo. São motivados pela satisfação pessoal e não por amor. Aqueles que são motivados pelo amor sentem as coisas profundamente e se dispõem a agir mais racionalmente, em conformidade com o conhecimento moral que possuem e não apenas para obedecer uma emoção. A justiça, como atributo do amor, é uma virtude e se manifesta na execução das penalidades da lei e na sustentação da ordem pública e em várias outras formas de bem-estar para a humanidade. A justiça pública é influenciada em seu exercício pelos atributos da misericórdia. A misericórdia só pode conceder perdão com base no arrependimento e na apresentação ao governo de uma reparação equivalente, um sacrifício substituto. A justiça está condicionada à misericórdia e não pode efetuar o ajuste de contas quando o supremo bem de todos não exigir, quando o castigo puder ser dispensado sem que ninguém saia prejudicado. Assim, esses atributos limitam o exercício dos outros e tornam perfeitos, simétricos e celestial o caráter do amor. O amor sem justiça seria algo moralmente imperfeito. Se qualquer um dos atributos do amor for destruído, o próprio amor será destruído. Este atributo ordena a violência, a desordem e a injustiça. Aquietai-vos, silêncio, e como resultado reina uma grande calma. Será um grande dia para nós, para o mundo, aquele em que todos nós compreendermos que a justiça é parte do amor e não algo distinto dele. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: Deus é um Deus de justiça, mas também é um Deus de amor. Essa afirmação é completamente errada, ela é errônea. A justiça de Adonai não é a antítese do amor. Não é algo que colocamos lado a lado com o amor a fim de contrabalançá-lo. Deus é um Deus de justiça porque é um Deus de amor. A justiça é um elemento vital de seu amor, uma parte de seu compromisso total com o supremo bem de todo o universo. É verdade que a justiça se equilibra com a misericórdia, mas tanto a justiça como a misericórdia são expressões do amor de Adonai. Onde existe amor, tem que haver também uma justiça rigorosa, ou sinceridade e integridade absolutas. Esse atributo, o amor, deve gerar naquele que o possui aversão a qualquer tipo ou grau de injustiça. Ele não pode ser injusto para com o próximo, nem com sua pessoa, nem com sua reputação, nem com seus bens, nem com sua alma, nem com seu corpo, nem ser injusto de forma alguma para com Adonai ou com o homem. Onde não existe a justiça, não existe amor também. O amor é verdadeiro. Tornar-se discípulo significa aceitar a verdade. Isso implica numa disposição de encarar a verdade, reconhecê-la, obedecer a ela. O amor é honesto, ele tem como objetivo a busca suprema do bem e sabe que a verdade é o meio necessário para alcançar esse fim. Um discípulo não pode mentir para a glória de Deus. Yeshua é a verdade, e qualquer mentira, qualquer falsidade
é uma negação de Yeshua. Todos os que realmente amam a Yeshua HaMashiach amam a verdade e não irão conscientemente falsear a realidade. Onde não houver a verdade, também não há virtude. O mentiroso se acha num estado de total desobediência à lei moral, à lei do Eterno. O amor é paciente. A paciência é a constância do coração em amar a Adonai e aos outros, a despeito do que possa acontecer. Calma não é paciência, ela surge como resultado da paciência. Uma pessoa exercita mais a paciência quando está nervosa do que quando está calma, isso é, se ela se mantiver firme. Provocações, dificuldades, provações e coisas semelhantes constituem um teste para a nossa paciência, dando-nos uma oportunidade de exercitá-la. Mas se o nosso coração se desalentar e desistir, então o amor cessa. O amor é manso. Ter mansidão é receber uma derrota sem procurar revidar de alguma forma. Se amarmos a pessoa que nos prejudicou, não iremos nos vingar ou desforrar. Você está sendo maltratado, perseguido ou insultado? Encare isso como uma oportunidade de desenvolver a mansidão e demonstrá-la aos outros. Foi como Yeshua agiu. Mansidão não é fraqueza. É preciso ser muito forte para nos mostrarmos bondosos e brandos com aqueles que nos maltratam. Mas isso é amor. O amor é humilde. Às vezes até os incrédulos podem sentir-se humildes, podem vir a sentir vergonha de seus pecados, quando convencidos deles pela Ruach HaKodesh, mas ao mesmo tempo recusam-se a confessá-los a Adonai. Se dissermos a uma dessas pessoas que seu coração está totalmente errado aos olhos de Deus, ela replicará que não é tão má e pecadora assim e que pratica muitos bons atos. Pertence a um ou dois clubes de ação social e talvez até tenha se tornado membro de alguma denominação religiosa qualquer. É claro que de vez em quando, afinal, ninguém é santo, mas mesmo assim tem boas chances de ir para o céu, ela diz. Não há nada de humilde nisso. Quando o filho do pródigo voltou para casa, confessou a seu pai o seguinte: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Lucas 15, 21. E vejamos as palavras do publicano em Lucas 18, 13. Ó Adonai, sê propício a mim, pecador. Isso é verdadeira humildade. A humildade, para ser considerada virtude, tem que consistir numa disposição da vontade de reconhecer, confessar e ocupar o seu próprio lugar e não passar pelo que realmente não é. O amor é altruísta. Se amarmos a Adonai mais do que a nós mesmos, iremos negar a nós mesmos sempre que os nossos desejos entrarem em conflito com os interesses dele. Se não agimos assim, não amamos. O amor coloca o eu em seu devido lugar. Ele não permite que o ego ocupe o primeiro lugar no coração. Portanto, uma verdadeira autonegação é, antes de tudo, uma renúncia total a todo egoísmo. Nada mais pode ser considerado autonegação. É possível uma pessoa deixar de fumar durante um tempo ou ficar sem almoçar um dia para mandar o dinheiro daquela refeição para os necessitados, os famintos, e submeter-se a uma série de atos de automortificação e ainda assim recusar-se a depor o ego do trono do seu coração. Não há nenhuma virtude nisso, nem amor, nem autonegação. Isso é pura e simplesmente para satisfazer o ego. O homem poderá negar ao corpo a satisfação de seus apetites carnais apenas para salvaguardar a sua reputação diante da sociedade. Outro irá sacrificar tudo mais a fim de obter uma herança eterna, sendo tão egoísta quanto o que sacrifica a alma e todas as riquezas eternas em favor das coisas temporais. Lembremos de Coríntios 13:3. É importante salientar também que a autonegação não é autorrejeição. A autonegação não implica em não darmos nem o ego a nenhum lugar, mas sim nos colocarmos a negar-lhe a dar o primeiro lugar ou colocar acima do nosso próximo.
A autonegação é a decisão de impor ao nosso ego todos os sacrifícios que fossem necessários a favor do bem maior de Adonai e dos outros. Esta certamente deve ser uma das características do amor e pode ser exercitada tanto pelos ricos como pelos pobres. Aliás, quanto maiores forem os recursos de uma pessoa, maiores serão as suas oportunidades de exercitar a autonegação. O mais glorioso exemplo de autonegação é encontrada nas Boas Novas. Adonai deu ao mundo o seu Filho, e este deu sua vida para sofrer em agonia e sangue com a finalidade de obter a nossa salvação. E nenhum de nós pode compreender plenamente a medida da autonegação de Adonai manifesta no ato da redenção. E o amor é condescendente. Ele está disposto a rebaixar-se até onde for necessário para atender uma necessidade. Condescendência consiste em uma disposição de descer de sua posição até os pobres, ignorantes e ímpios, com o objetivo de buscar o bem deles. Esse atributo é chamado por Yeshua de humildade de coração. Trata-se de uma bela faceta do amor. Ela aparece estar na forma da compreensão dos incrédulos. A condescendência parece ser vista pela maioria das pessoas e principalmente pelos incrédulos mais como uma fraqueza do que uma virtude. Mas os céticos revestem o seu Deus imaginário de atributos que, em muitos aspectos, são o oposto da verdadeira virtude. Acham que o fato de Adonai se interessar por coisas que dizem respeito ao homem está abaixo da sua dignidade. Mas o Taná apresenta Adonai revestido de condescendência. Nem mesmo um pardal cai no chão sem que ele o saiba. Ninguém é insignificante demais, impuro demais, ou desgraçado demais, degradado demais, para que Adonai desça até ele. Isso lança uma luz maravilhosa sobre o seu caráter. Ele se acha infinitamente acima de todas as criaturas. Ter comunhão com elas para ele é uma condescendência infinita. O homem que se envolve em sua justiça própria acha que associar-se com incrédulos estaria abaixo de sua indignidade. A moralidade de tais pessoas é dura, é fria, é sem amor, é tão falsa quanto é fria, dura e sem amor. Ela chega a si seu manto de orgulho e despreza esse tipo de gente. Meu filho, corte o cabelo, você está me humilhando perante seus amigos. Beth, você disse que está grávida? Ah, o que as pessoas vão dizer? Seu pai é diácono da igreja. Você desgraçou a nossa família, terá que sair de casa. O amor não faz isso, pelo contrário, ele diz o seguinte: querida, isso nos deixa muito triste, mas queremos que você se lembre de que nós a amamos e faremos tudo o que pudermos para ajudá-la. Venha, vamos nos ajoelhar aqui e orar. O amor não pode estar acima de qualquer grau de condescendência que venha afetar o bem supremo dos seres. Yeshua condescendeu em nascer num lar humilde, ser criado numa casa humilde e misturar-se com pessoas de todas as classes e buscar o bem delas, em ser desprezado em vida e morrer no meio de 2 ladrões numa cruz. O amor é instável. Lembremos-nos que o amor não é um mero conjunto de emoções que vêm e vão, é uma decisão, um comprometimento fundamental da alma de buscar os valores mais elevados possíveis, a felicidade de Adonai e dos outros. A estabilidade deve ser uma característica de uma decisão dessas. É um novo nascimento, uma nova natureza, uma nova criatura, um novo coração, uma nova vida. A própria natureza da mudança pareceria ser uma garantia de estabilidade. O que então devemos pensar daqueles que no momento estão quentes e no dia seguinte estão frios, cuja religião é esporádica ou espasmódica? Temos que concluir que nunca tiveram em si a raiz da questão, são apenas ouvinte de terreno pedregoso.
O amor é moralmente puro e kadosh. Para sermos felizes temos que ser santos. Temos que possuir um coração puro. O amor procura tornar as pessoas felizes, mas para serem realmente felizes, elas têm que ser santas e puras de coração. Por isso, o amor dá prioridade máxima a Kedushá, santidade, pois ela é absolutamente necessária à felicidade e bem-estar de todos. O amor exigido pela lei de Adonai é puro. Seu objetivo único é fazer feliz o objeto de sua atenção, tornando-o kadosh. Portanto, para resumir tudo numa ideia só, todo tipo de virtude nada mais é que o amor manifesto de alguma forma. É o amor em ação, amor expresso. Esse amor não é um sentimento míope que tem o nome de amor e que é promovido pela ética situacional. Antes, é um comprometimento de se buscar o bem supremo do universo e que deve ser alcançado por meios coerentes com a sua natureza pura. Tudo se resume no amor. Gostaria de indicar a você um vídeo do nosso canal. A plenitude de Adonai e o amor do Mashiach é uma oração. Que você possa estar escutando agora esse vídeo, essa oração e fazendo essa oração juntamente conosco. Que Adonai abençoe a todos. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, deixar suas dúvidas, seus pedidos de orações abaixo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Este é um dos assuntos mais importantes da Teshuvá e de toda a vida do ser humano, o amor. Por isso que eu peço mais uma vez, compartilhe com seus amigos, conhecidos e familiares, para que eles tenham conhecimento do que é o amor. Se amarmos uns aos outros, Adonai está em nós e nós estamos em Adonai.